Da tribuna da Câmara, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança manifestou sua indignação com a subserviência dos presidentes das casas legislativas e dos próprios parlamentares que não defendem as atribuições do Poder Legislativo face aos avanços do Poder Judiciário. O deputado disse: "Eu estou indignado. A verdade é essa. Estou indignado com esta casa, presidente, com a falta de um presidente da Câmara, com a falta de um presidente do Senado. Estamos deixando o STF legislar. O STF não tem culpa nenhuma. Ele está ocupando um vácuo de poder que deveria ser nosso. É simples assim." O deputado questionou o que os parlamentares têm feito para reagir e disse: "Absolutamente nada. Uma parte até se vende para o Executivo e a outra parte se curva ao STF, inclusive o presidente desta Câmara, que se vende e se curva. Não temos mais Câmara, não temos mais Legislativo, nem precisou fechar o Congresso. Nós nos entregamos pelas mãos de quem tem rabo preso." O deputado acrescentou: "Entregam ao STF o vácuo de poder que deveria ser nosso. Não temos mais parlamento, senhores." Luiz Felipe relatou que reapresentou uma proposta de emenda à Constituição para que o Brasil venha a ter uma Corte Constitucional. Ele disse: "O próprio ministro Barroso já definiu. O STF se tornou um poder político. Então, muito bem, vamos criar uma Corte Constitucional como se deve, num país desenvolvido, país que quer um Estado de Direito. Precisamos de uma Corte Constitucional que avalie somente questões constitucionais e não fique exercendo poder, legislando e executando como estamos vendo." O deputado afirmou que, apesar de alguma renovação no parlamento, os deputados estão acovardados. Ele disse: "Deputados novos estão se entregando, não legislam, não monitoram, não têm opinião nenhuma. Temos que resgatar este parlamento e precisamos de um presidente da Câmara que represente idoneamente a função de um parlamentar de legislar, monitorar e ter opinião." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 25 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente Pompeu de Matos. Olha, me preocupa... Não me preocupa nada, porque eu estou indignado, a verdade é essa. Estou indignado com essa casa, presidente, com a falta de ter um presidente de Câmara, com a falta de ter um presidente de Senado. Estamos deixando o STF legislar. O STF não tem culpa nenhuma. Ele está ocupando um vácuo de poder que deveria ser nosso.
Simples assim. E o que a gente como parlamentar faz? Absolutamente nada. Uma parte até se vende para o Executivo. E a outra parte se curva ao STF. Incluso o presidente dessa Câmara. Se vende e se curva. Não temos mais Câmara. Não temos mais Legislativo. Nem precisou fechar o Congresso. Nos entregamos pelas mãos de quem tem rabo preso. Agora eu pergunto aos parlamentares que são honestos, são idôneos, da base incluso. É esse parlamento que vocês querem? Não debater? Não legislar? Só ganhar salário? E voltar para suas cidades com emenda parlamentar? É isso que vocês querem? Vocês foram eleitos para isso? Ou foram eleitos para legislar e ser parlamentar? Honrem o seu serviço, honrem o seu eleitor, que os colocou aqui para legislar, vistoriar o Executivo, legislar e dar opinião. Quantas opiniões eu vi aqui? Só extrema esquerda e extrema direita. Agora, e o centro? O que eles fazem? Nada! Nada! Entregam ao STF o vácuo de poder que deveria ser nosso. Não temos mais parlamento, senhores. É por isso que eu vou ressubmeter uma nova PEC, uma emenda constitucional, para que tenhamos uma Corte Constitucional. O próprio ministro Barroso já definiu. O STF se tornou um poder político. Então, muito bem, vamos criar uma Corte Constitucional como se deve, num país desenvolvido, país que quer um Estado de Direito. Precisamos de uma Corte Constitucional que avalie somente questões constitucionais e não fique exercendo poder, legislando e executando, como estamos vendo. Senhores, vou pedir esse auxílio de todos vocês, inclusive os deputados da base, que, aliás, já fizeram uma reforma do tributo, uma reforma do Judiciário em 2004, que foi muito boa, muito boa. Isso veio da esquerda. Mas vamos ampliar agora para incluir deputados honestos, 45% de renovação que teve, deputados novos que estão se entregando, que não legislam, não monitoram, não têm opinião nenhuma. Temos que resgatar esse parlamento e precisamos de um presidente que represente de Câmara, que represente idoneamente a função de um parlamentar, legislar, monitorar e ter opinião. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, colegas. Senhor presidente, meus caros colegas parlamentares, esta manhã desta quinta-feira, quero iniciar fazendo um convite a todos os deputados federais de todos os partidos que estejam presentes na nossa audiência pública, que se iniciará agora também, 9 da manhã, com os advogados daqueles que foram presos nos dias 8 e 9 de janeiro. E nesta audiência pública debateremos com autoridades, inclusive fico contente de saber que a Ordem dos Advogados do Brasil confirmou sua presença. Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades foram convidadas, por exemplo, no Ministério Público, não confirmaram presença. Espero que ainda estejam conosco lá para ouvir de viva voz os abusos que continuam sendo cometidos contra advogados que sequer acesso têm aos autos de muitos dos processos e têm o direito à defesa, que é base, completamente cerceado. Senhor presidente, eu quero aproveitar esse momento que estamos falando sobre isso, sobre as prisões do dia 8 e 9 de janeiro, para lembrar que a CPMI, nos últimos dias, tem demonstrado que a negligência do governo Lula, a omissão das autoridades de segurança vinculadas ao governo federal, acabou permitindo que acontecesse o desastre do dia 8. Lula é culpado. Lula, sem dúvida, é culpado. O governo de Lula, Flávio Dino, que agora, de uma forma sarcástica, diz que se o STF autorizar, ele sim manda as imagens do Ministério da Justiça, mas ele não poderia enviar, porque o Código de Processo Penal não permite. Balela! O governo Lula está quebrando todas as promessas, inclusive uma das mais lembradas durante a campanha eleitoral passada, de que não haveria sigilo no seu governo sobre nada. E hoje tudo é guardado a sete chaves. Não fosse a oposição aqui na Câmara dos Deputados, o trabalho de comissões parlamentares, como nós estamos vendo,
não viriam à luz muitos fatos, inclusive, aliás, a atuação da imprensa, que revelou os vídeos que levaram à queda de G. Dias. G. Dias que determinou a ABIN, esteve aqui Saulo Martins, que retirasse no seu nome dos relatórios. Um absurdo total, senhor presidente. É execrável. E agora, nos últimos dias, o que continuamos vendo é mais abuso de autoridades vindo do Supremo Tribunal Federal. Podemos concordar ou discordar da postura política, por exemplo, da colega Carla Zambelli. Inclusive, o mérito da ação não entrarei nele, pois não o conheço tanto e parece bastante grave de fato. No entanto, senhor presidente, não pode o juiz que é vítima nesse processo determinar a busca e a apreensão e fazer a perseguição sobre aquele que eventualmente é réu, no caso o ré. Não é possível isso, Estado de Direito, e não sou eu quem estou dizendo isso, deputado Pompeu. Quem disse isso num tweet foi Glenn Greenwald, que disse: claro que eu sei que é imoral e presta a ser ilegal questionar Xandão, então sinto muito, mas como é aceitável que ele seja vítima do suposto esquema e também ao mesmo tempo juiz do caso? Em que outro país esse conflito óbvio seria aceitável? Sim, Glenn Greenwald, de esquerda, colocando aqui trechos de Malu Gaspar, citando o caso de Carlos. Por isso, presidente, o que nós estamos vendo de abusos hoje do Poder Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal, precisa parar. Monarque agora multado, com bens bloqueados, contas bloqueadas, em 300 mil reais por Alexandre de Moraes. Também ele, monarca, não poderia estar sendo primeiro julgado por Alexandre de Moraes, que não tem prerrogativa de foro. E em segundo lugar, porque supostamente pelo processo, o próprio Alexandre de Moraes é vítima das manifestações de monarca. Gente, onde nós estamos? Por isso, senhor presidente, a CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral são fundamentais. E vamos agora participar da audiência pública com os advogados dos presos do dia 8 e 9 de janeiro, porque independentemente do que fizeram, deixar de fazer, e que sejam punidos no rigor da lei aqueles que quebraram, todos merecem o direito à defesa e o devido processo legal. Obrigado, senhor presidente.